Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. A gente vai iniciar agora mais uma atividade da Semana de Ciência e Tecnologia de 2021, pelo Campus Coxim, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul. O evento desse ano tem como tema a transversalidade da ciência, tecnologia e inovação pelo planeta. Os convidados dessa tarde são os professores Samuel de Jesus e Alexandre Lopes, que vão falar sobre a palestra A Formação da Democracia na América Latina, Teorias e Diálogos. O professor Samuel é doutor em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais pela Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, em São Paulo. É mestre em História desde 2003 pelo Programa de Pós-Graduação em História da Unesp de Franca, atuando principalmente nos seguintes temas: História, Política, Democracia, Militarismo, Segurança, Defesa e Relações Internacionais. Ele é membro do grupo de pesquisas sobre História Política e Estratégia, na UFMS, e do núcleo de pesquisa sobre o Pacífico e Amazônia, pela Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. Atualmente é professor de História da América na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, UFMS, no campus de Campo Grande. O professor Alexandre Lopes é doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp. Ele realizou intercâmbio já pela Universidade de La República, no Uruguai, UDELAR, pela Faculdade de Ciências Sociais, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista, também Unesp, docente do Instituto Federal, atualmente, no Campus Coxim, do IFMS do Campus Coxim. É pesquisador de teoria política, com experiência na área de ciências sociais, com ênfase em ciência política, atuando principalmente nas áreas dos seguintes temas: América Latina, Brasil, Uruguai, política, partidos políticos, movimentos sociais e teoria marxiana. É pesquisador do Núcleo de Estudos da Ontologia Marxiana, NEOM, da Unesp de Marília, e do Grupo de História, de Pesquisa em História também, da Cultura e Sociedade, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, cadastrados no CNPq. Bom, eu quero passar algumas informações aqui antes da gente iniciar. O pessoal que está aqui com a gente, sejam todos bem-vindos, que estão acompanhando essa transmissão com a palestra dos professores convidados. Dizer para vocês que a lista de presença ela vai ser disponibilizada no chat do YouTube, meia hora, 30 minutos antes do final da atividade. Eu vou avisá-los, que a lista vai estar disponível e vocês acessam o link e registrem a presença de vocês para poder ter acesso depois ao certificado. É muito importante essa etapa, O certificado vai ser enviado por e-mail para cada um de vocês depois. E as perguntas também podem ser enviadas pelo chat do YouTube. Eu vou registrá-las e vou repassá-las ao professor Samuel e ao professor Alexandre Lopes depois da fala deles, tá bom? Então, bem-vindos novamente, professor Samuel, professor Lopes, a palavra está com vocês. Então, a gente inicia, então, com o professor convidado, o professor Samuel de Jesus. Por favor, professor. Maravilha. Uma boa tarde a todas e todos presentes. Minha saudação ao professor Rafael Coelho, ao professor Alexandre Lopes, meu querido camarada, Alexandre Lopes. É uma grande satisfação, uma honra estar com todos aqui no dia de hoje. Como foi dito, eu sou o professor Samuel de Jesus, professor da Unesp, da Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Campo Grande. Muito bem, falar sobre democracia na sua formação, na sua origem e, sobretudo, na América Latina, desde a sua origem. Então, esse é o desafio que está posto, mas a minha perspectiva será uma perspectiva dos novos estudos pós-coloniais, que é uma perspectiva que já não é recente, mas
que está ultimamente em voga por conta de uma série de acontecimentos históricos, de uma conjuntura histórica, e também como a resultante de um processo histórico. Mas, para falar sobre a democracia, dentro da perspectiva pós-colonial, eu separei em alguns tópicos aqui. É preciso falar inicialmente da crise da hegemonia estadunidense, que é uma crise que não é de hoje. Já Samir Amin, né, neste livro, A Crise do Imperialismo, ele já falava de uma divisão internacional da produção e do trabalho, e falava sobre uma dinâmica internacional que possa oferecer algum subsídio para que entendamos o porquê dessa crise dos Estados Unidos, por exemplo, como uma nação imperialista. Vejam, é o momento da China. Né? A China se coloca como uma potência hegemônica. É possível falarmos em um quarto ciclo hegemônico. Esse quarto ciclo hegemônico é uma ideia que parte da leitura de um livro que eu não tenho aqui, um importante livro de um importante pensador também, chamado Giovanni Arrighi. O nome do livro é O Longo Século XX, onde ele fala que existiu 3 ciclos no desenvolvimento do capitalismo. O primeiro foi Veneza, Holanda, Portugal e Espanha, no contexto das grandes navegações e no período medieval, sobretudo Veneza e Holanda, e a expansão marítima holandesa. A segunda o segundo ciclo é a ascensão do Império Britânico. O terceiro ciclo sistêmico é a ascensão dos Estados Unidos na terceira Revolução Industrial. E, acompanhando aí o pensamento de Giovanni Arrighi, é sugestivo imaginarmos que talvez estejamos vivenciando um quarto ciclo hegemônico agora, sob a liderança da China, sob a liderança dos BRICS, né? Que é a Rússia, que seria Brasil, né? Mas nós vivemos um momento, é preciso colocar um asterisco ali, porque o Brasil não está tão ativo nos BRICS. Mas, em tese, os BRICS seriam Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E mais as outras economias do G20. Então, haveria um declínio dos Estados Unidos e a emergência da China, a emergência dos países dos BRICS e do G20. Então, isto é importante ser mencionado porque nós estamos falando do deslocamento de um eixo de rotação da hegemonia mundial, onde esse eixo gravitacional está se deslocando para a periferia. Para a periferia. Então, quando esse deslocamento deste eixo de rotação da hegemonia mundial, rumando para a periferia, o que ocorre? Vejam, a área de estudos também, os humanistas e pesquisadores, eles irão tentar
para responder aos dilemas do presente. Então, neste momento, se faz necessário um repensar, e este repensar o quê? Repensar as teias da submissão, sobretudo nos países ex-colônias, ao ponto de perceber quais são os tentáculos, quais são as correntes, ou seja, qual é a herança cultural, qual é a herança histórica que nos oferece uma permanência, um legado de submissão às nações centrais. Então, se existe a possibilidade de estarmos em um quarto ciclo hegemônico, onde a China liderará o mundo, né? Juntamente com Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e as economias do G20, se existe essa possibilidade, então, mas vejam, esta liderança, China foi colônia do Reino Unido. A Rússia não foi colônia de ninguém, mas Brasil foi colônia de Portugal. África do Sul foi colônia do Reino Unido, assim como a Índia. Então, dentro deste panorama, inaugura-se os estudos pós-coloniais. Estes estudos pós-coloniais, o que são? Exatamente isso que eu disse, quer dizer, perceber os traços, os elementos de submissão cultural, por exemplo, do Brasil em relação aos Estados Unidos, ou em relação à Europa, em relação a Portugal, porque partiremos do pressuposto de que nós reproduzimos velhos hábitos, velhos costumes, visões de mundo. Eu destaquei aqui dois autores coloniais, pós-coloniais, dos estudos pós-coloniais. O primeiro deles é Aníbal Quijano, que descreve um termo chamado colonialidade do poder. O segundo é Frantz Fanon, ou Frantz Fanon, como queiram, que escreve, que cunha um termo chamado neocolonialidade. Neocolonialidade. E se der um tempo, eu também vou falar de um outro autor chamado Achille Mbembe. Mas como o tempo urge, né? Qual a questão de Quijano? Sendo bem, acelerando aí um pouquinho. E o que é a colonialidade do poder? A produção do conhecimento na América Latina tem como base o eurocentrismo, ou seja, o legado cultural da Europa persiste, né? Está no nosso cotidiano, nos nossos hábitos e nos nossos costumes. Então, como isso se daria? Por exemplo, o racionalismo. O racionalismo é um princípio adotado ainda na produção do conhecimento. Nós produzimos o conhecimento com base no racionalismo. E esta racionalidade é um modelo implantado, por exemplo, pelos europeus. Mas Quijano, o pensador peruano Aníbal Quijano, cunha um outro termo chamado reidentificação. Reidentificação.
E o que seria? Todas as experiências, a história e a cultura foram articuladas em uma só ordem cultural e global. O que isso quer dizer? Vejam, todas as experiências, a história, a cultura foram articuladas em uma só ordem global. Ou seja, foram uniformizadas. Mas, professor, que caso é esse? O que é isso que o senhor está falando? Estou falando de uma coisa que agora, a partir de agora, vocês irão entender. Na ideia de raça, produziram identidades novas, com conotação racial. Por exemplo, os povos de origem africana, eles foram... foi colocado um selo, um carimbo, negros. Não são os povos de Angola, não são os povos de Moçambique, não são os povos do Daomé, não são os povos da Guiné, são negros. Você uniformiza, você homogeneiza. Os europeus fizeram isto. E aí vocês vão dizer, mas qual é o problema? Ora, entre os indígenas, nós temos diversos povos, os tupinambás, nós estamos no Mato Grosso do Sul, os diversos povos indígenas foram também, passaram por esse processo de uniformização, ou seja, ocorreu uma homogeneização. Os vários povos, por exemplo, indígenas, e os vários povos de origem africana e de cor preta foram chamados de negros. Os Caduel foram chamados de indígenas. Ou seja, qual é o problema desta uniformização, desta homogeneização? Ora, você faz com que esses povos percam a sua identidade e se vejam em um todo que é feito de partes, de particularidades. Por exemplo, o mesmo ocorre em relação às mulheres. O termo mulher é um termo homogeneizante, mas você tem a mulher negra, a mulher branca, a mulher pobre, a mulher rica. Todas as mulheres, quando você usa o termo mulher, você está se referindo àquele indivíduo, mas com base por exemplo, com base no sexo feminino. Então, as mulheres, elas são homogeneizadas, há uma homogeneização. Então, essa é uma forma de domínio, porque você descaracteriza, você homogeneiza, você uniformiza. Bom, e Fanon, o que fala em relação ao neocolonialismo? Vejam, para Fanon, o racismo é uma opressão sistematizada.
Frantz Fanon é um pensador africano, né? Então, estamos falando da destruição dos valores culturais. Estamos falando da destruição das referências, dos referenciais. É o que Quijano falou, descreveu a partir da uniformização e da hegemonização, a criação de categorias de raça. Os indígenas, os negros. Quando Fanon fala sobre esta descaracterização, né? Frantz Fanon é argelino, se eu não estiver enganado. Então, isto é o que Fanon chama de ridicularização. Os valores são ridicularizados e são esvaziados. É o que Fanon chama também de mumificação cultural. Mumificação cultural. Ou seja, é quase que um morto-vivo. Você ridiculariza a língua e a cultura. É a ideia do fardo inglês. Né? A colonização é o fardo do homem branco, que nós estamos levando à civilização branca, ocidental, à conversão religiosa. E aí, quer dizer, é disto que estamos falando. Né? Então, ocorre, segundo Fanon, uma apatia, uma inércia. É isso que eu falei, é como se fosse um morto-vivo, é a mumificação cultural. Você não reconhece o outro. Que é a grande questão que Tsevetan Todorov coloca em A Conquista da América. Quando Hernán Cortés chegou aqui, ele não pensou em estabelecer um intercâmbio cultural. Ele pensou em conquistar. E para isso ele fez exatamente isto, que esvaziou, ridicularizou a cultura do outro. Então, isso vai de encontro também com aquele Mbembe, em Necropolítica, que ele fala algumas coisas. A desconstrução do sujeito autoriza a sua morte. Quando o indivíduo ele é ridicularizado, quando ele não é respeitado, quando ele é desprovido de uma respeitabilidade social, ele perde a sua individualidade. Enquanto indivíduo, ele pode ser exterminado. É a perda da individualidade. Mas vejam, esta individualidade, ela é sempre legitimada socialmente. Então, os grupos, por exemplo, aqueles que vivem na periferia, que não são considerados cidadãos de bem. Por isso que a violência policial explode na periferia e não explode nos bairros de classe média ou da classe alta no condomínio. Porque no condomínio estão lá os cidadãos, mas na periferia estão os não cidadãos. Então, esses nós podemos fazer uma batida,
se nós podemos praticar a violência policial, porque eles nem gente são. Então, vocês começam a entender a importância do resgate da cidadania, da busca pela cidadania, pelo reconhecimento. Por isso que eu sempre digo a vocês, meus jovens, a leitura, e a boa leitura como desses livros que nós estamos falando, para que vocês entendam onde a coisa pega. É um pouco isso, então. A perda da individualidade, que foi legitimada socialmente, isso define ou não o direito de matar uma pessoa. É isso que foi feito. Então, se falamos em democracia na América Latina, está aí. Chegamos no ponto. Então, por quê? Porque quando falamos em democracia, vocês devem voltar lá, não vou nem citar Marx, eu vou citar Rousseau. Rousseau escreve que o indivíduo será livre se tiver acesso ao conhecimento e à propriedade privada. Veja, ele escreveu isso no século XVIII, hein? Isso é o surgimento da esfera pública, que é construída por cidadãos livres e autônomos, que pactuam entre si, que estabelecem um contrato social através das eleições. Isso é Rousseau, o contrato social. Agora, sobre a democracia na América Latina, eu estou correndo aqui por conta do tempo, eu não sei, não estou contando o tempo também, mas vejam, já concluindo, na América Latina, tá? Na América Latina, sobretudo no Brasil, eu fiz aqui um separado aqui para vocês, ó. Falar de democracia, né? De cidadania, é uma coisa que a gente conhece muito bem, será? Vamos, então, só de 1500 a 1822, nós somos colônia e não éramos cidadãos, éramos súditos. De 1822 a 1889, não somos cidadãos porque existiu o Império e nós éramos súditos. De 1889 a 1995, de 1889 a 1895, ocorreu uma ditadura militar, que é a República da Espada, Deodoro e Floriano. De 1895, República Velha, a 1930, nós tivemos o voto de Cabresto. De 1930 a 1945, nós tivemos a ditadura Vargas. De 45 a 64, nós tivemos democracia. De 45 a 64, quase 20 anos. Mas de 1964 a 1985, nós tivemos uma ditadura civil e militar de 64. E de 85 até aqui, 2021, nós temos uma democracia que não é plena. É uma democracia regular, uma democracia... Se eu for contar, desde 1822, nós tivemos 50 anos de democracia e mais de 500 anos de história. A cidadania é algo recente, vem da ordem constitucional de 1988 para cá, que eu vi, que eu acompanhei ela.
Os meus 50 anos de idade me permite, né, lembrar. E, então, na América do Sul e no Brasil, na América Portuguesa, ocorreu uma revolução das elites. Verticalização, de cima para baixo. O povo não participou, tá? E a questão central sempre foi reforma agrária, ausência da reforma agrária, uma economia agroexportadora, e aí o que complica é o agro. É a luta pela terra no Brasil, que é uma questão antiga, desde as capitanias hereditárias. Essa é a questão democrática. A Revolução Francesa, aqui, não deu república. O que deu aqui foram caudilhos e líderes populistas. O que mais se aproximou de uma democracia sem sê-la, né, foi o caudilismo, e você tinha um chefe militar, que não era militar, que atendia as camadas populares, mas que não fazia reforma agrária. E que também dava suporte aos ricos, à elite latifundiária. Então, a cidadania, vocês viram. Nós somos cidadãos, e vejam, eu já fiz uma pesquisa sobre isso, está em um livro meu. Eu não vou ter o livro aqui, eu já devolvi para a prateleira. Mas onde eu falo que no Brasil nós temos aqueles de democracia plena, que são os ricos, que ocupam o topo da pirâmide, aqueles de cidadania relativa, que fazem parte, que são aliados daqueles de cidadania plena, que é o pobre de direita, e os sem cidadania. Esses moram na periferia. Estão fora da ordem e do sistema de poder. Tá? Então, são essas as questões que envolvem a democracia no seu nascedouro. Tá? Muito obrigado. Desculpe se eu ocupei o tempo, professor Rafael, professor Alexandre. Foi um prazer e uma honra. E um grande abraço para todos que me acompanham. E depois estarei pronto aí para responder as perguntas. Professor, obrigado, viu? A honra é nossa de receber você. Com relação ao tempo, está tranquilo também, tá? Foi um prazer aí ouvir a sua fala. Agora a gente passa, então, para o professor Alexandre Lopes. Manda ver, professor, estamos te ouvindo. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas e a todos. É uma satisfação enorme, mais uma vez, estar debatendo com meu amigo e camarada, professor Samuel de Jesus, um amigo que foi feito, muito caro essa amizade, e um amigo de muitas reflexões sobre a questão da sociedade, as questões sociais, as questões, as polêmicas de nossa época, podemos dizer assim. Eu, como presidente da comissão organizadora da Semana de Ciência e Tecnologia deste ano, agradeço enormemente a presença de todo mundo, principalmente dos estudantes que se inscreveram em nossa mesa, o aceite do professor, os demais colegas que estão assistindo. Eu, diferentemente do professor
Samuel, eu vou apresentar um texto, vou apresentar uma construção de uma visão de democracia que não vai caminhar no sentido de discutir a questão da raça, né, a questão, essa ficção criada pelos europeus, né, de superioridade de um povo sobre outro com a ideia de raça, né, mas vou partir de elementos socioeconômicos. Eu vou apresentar para vocês hoje o que nós conhecemos como a teoria marxista da dependência. A teoria marxista da dependência, ou simplesmente TMD, a sigla, ela foi fundada ou foi iniciada pelo professor Rui Mauro Marini, cujo esse livro, Subdesenvolvimento e Revolução, foi publicado no México em 69 e é publicado no Brasil recentemente. Vou falar um pouco de Teotônio dos Santos e de Vânia Bambira. Certamente, essa assertiva de discutir a democracia na América Latina, suas origens, nos remete, como foi dito pelo próprio professor, às fases do capitalismo. Eu não entendo da mesma maneira que foi apresentado pelos autores colocados. Eu entendo que, segundo a discussão que o próprio professor Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior e os marxistas, ou parte dos marxistas do Brasil, colocam, das três fases do capitalismo, ou talvez agora uma quarta, que a primeira fase ela se dá com a chegada dos europeus aqui, que é a implementação de um capitalismo, que é o seu período mercantil, vamos dizer assim. Aí um segundo período, que vai ali do começo do século XX, com a nossa república e a independência, e até mais ou menos até a crise de 1929, e é a implantação de uma fase do capitalismo concorrencial, e após a crise de 29 até a década de 70, nós temos aquilo que o professor Florestan Fernandes ele vai chamar de capitalismo monopolista. A teoria marxista da dependência está afirmando que da década de 70 para cá, nós estamos numa quarta fase, que é a fase chamada de neoliberalismo. Eu não defendo que exista, vamos dizer, um caráter unipolar, uma nação hegemônica ou mais forte com as outras, mas eu entendo que existe um conjunto de nações fortes, como os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a China, despontando lá no Oriente, o Japão, que são forças imperialistas, que se colocam dentro daquilo que nós conhecemos como mercado mundial. Então, entendendo a existência, a criação de um mercado mundial, ou seja, onde os países negociam um com o outro e nas suas diferentes fases o capitalismo, é onde se colocam as relações intercapitalistas. Certamente a nossa democracia, ou seja, o caráter de nossa democracia na América Latina, aí eu não falo somente do Brasil, eu falo também do Uruguai e da Argentina. Eu, especialmente, trabalhei no Uruguai no meu doutorado, como o professor Rafael falou, fiz um intercâmbio, fiquei 1 ano por lá, tenho, enfim, boas relações àquele país, tenho uma casa lá me esperando também, e digo para vocês que, segundo a teoria marxista da dependência, a forma que se desenvolve o capitalismo na América Latina é uma forma diferente da qual ocorre no mundo desenvolvido, no mundo europeu, ou seja, nos países desenvolvidos. E isso que eu digo é polêmico. E por que é polêmico? Muitos teóricos, mesmo os marxistas, vamos dizer, aqueles que leem Gramsci e outros autores, vão dizer que não, é a mesma forma de exploração do trabalhador que se dá
na América Latina é a mesma forma que se dá na Europa. E isso foi um ponto de discussão na minha defesa de doutorado e quase que eu sou reprovado por isso, né? Porque eu trouxe uma tese dizendo que não. Eu estou dizendo que o que se desenvolve na América Latina é diferente do que se desenvolve no resto do mundo capitalista. Eu vou tentar compartilhar a minha página com vocês aqui na tela. E... Cadê? Só um segundo, perdão. Deixa eu achar o texto aqui. É a formação da América Latina, janela, aqui. Eu não estou mais vendo vocês, tá? A formação da América Latina, essa palestra, então, estou trazendo para vocês a teoria marxista da dependência, e ela nos oferece algumas reflexões consistentes, tais como o fato da maioria das pessoas vivendo em favelas concentram-se em lugares do mundo somente como a América Latina. Ou o Brasil, por exemplo, que é um dos 10 maiores PIBs do mundo, nós chegamos a ser a terceira ou quinta maior economia, a maior frota naval, nós somos um país, um dos piores, né, em índice de desenvolvimento humano, né? Ou a tendência histórica dos países latino-americanos, né, de maneira estrutural, ou seja, está na sua estrutura, apresentar jornadas de trabalho mais extensas e níveis salariais mais baixos, em comparação com as economias dominantes, configurando um regime de superexploração brutal. Então, a PMD, ela logrou, né, ela conseguiu decisivamente, de forma decisiva, compreender a crítica que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento não são processos desvinculados, nenhum contínuo separado pelo tempo ou superável meramente por políticas econômicas. Então, acho que o primeiro elemento que nós temos que entender referente à teoria marxista da dependência é o que ela vai discutir, o que é desenvolvimento e o que é subdesenvolvimento, entendendo que os países da América Latina são países subdesenvolvidos, né? E a industrialização em si, sem a ruptura com as estruturas socioeconômicas dominantes, não seria capaz de levar à superação das enormes mazelas em nossas formações sociais, mas produziria novas, renovadas formas de dependência. A própria política implementada no Brasil na década de 50, com o Kubitschek, né, que se falava em crescer em 50 anos em 5, né, que se promoveu a indústria nacional, mas nós tivemos a política de, como se fala, de substituição de importação. Ao mesmo tempo que nós tínhamos uma indústria nacional, a tecnologia era importada, né? Ou seja, a nossa dependência ainda continuava muito patente em relação à tecnologia, em relação aos países do primeiro mundo, aos países ditos imperialistas, né? Que a condição econômica e social da América Latina não se devia à falta de capitalismo, sendo uma verdade, uma maneira particular que o capitalismo se reproduz, né? Que não havia burguesias internas, ou seja, no Brasil e na América Latina, com vocação anti-imperialista, mas um desenvolvimento associado e integrado ao imperialismo, em que as classes dominantes locais procuraram compensar sua desvantagem na competição intercapitalista, superexplorando os trabalhadores, ou seja, o desenvolvimento da democracia, ou seja, o desenvolvimento do capitalismo na América Latina, não é um desenvolvimento autônomo com uma indústria nacional, com uma tecnologia própria e com uma economia voltada para os brasileiros ou o povo latino-americano, não. O caráter do nosso capitalismo, o caráter do nosso desenvolvimento dentro da nossa democracia, ela se dá através de um desenvolvimento associado e integrado aos países do primeiro mundo, aos países desenvolvidos. Ou seja, a nossa elite no Brasil é uma elite antinacional, porque ela tem como base o mercado consumidor estrangeiro e não brasileiro. E como ela não consegue concorrer diretamente com o dólar, né? Você pensa o dólar hoje a R$6, ou seja, um estrangeiro que chega com dólar aqui, com cada um que nós temos, ele tem 6. Então, é uma concorrência desleal, né? Se nós vamos pagar 1 milhão em alguma coisa, ele vai pagar 6 vezes menos.
Olha isso, como concorrer numa relação dessa? Então, nosso desenvolvimento, ele ainda é um desenvolvimento que foi associado às economias, e a nossa elite antinacional, ela super explora nós, os trabalhadores, para tentar compensar essa desvantagem na competição intercapitalista. O imperialismo não é um fenômeno externo, mas também uma fase interna fincando raiz em nossas sociedades. O Mauro Marinho, a teoria marxista da dependência, vai defender a ideia de que existe um subimperialismo, ou seja, que o imperialismo dos países do primeiro desenvolvido são reproduzidos internamente por nossas elites. Veja o velhinho da Havan. O velhinho da Havan é um exemplo disso. Ele está dizendo que, que os produtos deles estrangeiros servem o povo brasileiro, mas, ao mesmo tempo que ele se faz de verde e amarelo, ele está pensando no mercado consumidor externo, ou seja, no próprio lucro. Ou aquela senhora, a dona da Magalu, da Magazine Luiza, que me fez rir, inclusive fiz um debate com o professor Samuel no webinário. Ela disse que quando descobriu que era racismo estrutural, ela começou a contratar negros. Aí eu pergunto para ela, se ela descobriu que a mais-valia, será que ela vai começar a distribuir o lucro com seus funcionários? Certamente que não. Mas, ou seja, a nossa elite é uma elite antinacional. Mas eu vou aprofundar alguns temas aqui, que não vai dar muito tempo, são 30 minutos, mas são elementos para o debate. Que o sujeito revolucionário não era à frente pelo desenvolvimento do capitalismo nacional, ou seja, a unidade dos trabalhadores com a burguesia, mas à frente de classe, ou seja, a classe trabalhadora, até integrado pelo proletariado, campesinato e os pequenos setores da burguesia, aqueles que querem criar a indústria nacional e a tecnologia própria, sem ter um atrelamento com uma dependência aos países imperialistas. A crítica da economia política deveria avançar no terreno da crítica da economia, da política econômica, deveria avançar no terreno da crítica da economia política. Em resumo, nem o funcionamento da lei do valor, nem a configuração histórica das formações econômicas e sociais se dão uniformemente, mas sobre o desenvolvimento desigual, não sendo um dualismo, como falou Chico de Oliveira, estrutural, nem tampouco um todo diferenciado, mas um complexo de complexos que é preciso conhecer com devido atuar sobre a realidade e poder transformá-la. Essas ideias estão sobre os novos autores da teoria marxista da dependência, como é o caso de Lúcio Matias. Matias Seibel-Lúcio, perdão, nesse livro que eu mostro para vocês, e foi de forma recente editada. São eles os continuadores da teoria marxista da dependência, de Rui Mauro Marinho. Então, a primeira pergunta, o que é imperialismo? Para nós entendermos o que é imperialismo, nós voltamos a Lenin. O Lenin é o revolucionário da Rússia, que fez a famosa Revolução Russa. Ele escreveu Imperialismo, fase superior do capitalismo. Ele vai dizer que o imperialismo é a fase que os capitais da indústria e do banco se fundem. Ou seja, nós temos a fusão desses capitais. De acordo com Lenin, a acumulação desses capitais se realiza por meio da criação de monopólios, cartéis e trustes, e pela existência de uma divisão internacional em esferas de influência, criada pelas grandes potências capitalistas. E Lenin nunca foi tão recente. Nós, nesse momento de pandemia, quem são as empresas que ganharam dinheiro? São as indústrias da farmácia, que são 2 ou 3 que estão concorrendo entre elas aí, que é a Pfizer, nós temos a AstraZeneca e agora os chineses aí, e os franceses correndo por fora. O Google ganhou. Quem concorre com o Google? Quase ninguém. É ele que está ganhando o Google. Nós estamos no Google Meet, ou podia usar o Zoom, mas são todas de plataformas estrangeiras. Ou seja, eu podia dar muitos exemplos de cartéis altruísticos. Ou para quem anda em Campo Grande, sabe muito bem que os preços de gasolina nos postos de gasolina são iguais e há um combinado entre eles.
Se você paga no dinheiro um preço, no cartão de débito é outro, no cartão de crédito é outro, ou seja, eles estão formando cartéis e trustes, e isso seria proibido, mas essa é uma tendência no capitalismo. E o Lenin mostra exatamente isso, lá quando ele escreveu esse texto. Por fim, o revolucionário e pensador russo conclui sua tese com a verificação da possibilidade de uma luta intercapitalista, que foi a Guerra Mundial, com o intuito de realizar uma nova divisão do mundo e criar novas zonas de influência capitalista, ou seja, de novas colônias, como é o caso aqui no nosso continente, que somos reféns da maior economia do continente, que são os Estados Unidos. Nos anos 90, nós discutimos a ALCA, que era a Área de Livre Comércio da América. Ainda bem que não deu certo, que os movimentos populares, o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, do que eu participei no início dos anos 2000, conseguiram promover esse debate de forma consciente, e os governos que vieram, os governos progressistas, impediram que isso acontecesse, ou seria a bancarrota, de fato, da nossa economia, ou seja, nós seríamos engolidos pelos Estados Unidos, e coisa que já vem acontecendo porque nós não conseguimos concorrer diretamente com o dólar. Então, na América Latina, este processo de introdução de capitais imperialistas está sendo marcado em sua história desde as suas origens, tendo em vista que ele se desenvolve sob a dependência externa, tanto econômica como tecnológica, que lhe destinaria um caráter de atraso, subordinação e, consequentemente, de pobreza, em comparação aos países da Europa, Estados Unidos e Japão. Rui Mauro Marini, quando escreve o seu livro chamado A Dialética da Dependência, ele vai dizer que a dependência das economias latino-americanas se dá através da troca desigual e da superexploração do trabalho. Por que troca desigual? Porque nós, países da América Latina, produzimos matéria-prima, ou seja, somos agrários, e os países, vamos dizer, chamados de desenvolvidos, ou primeiro mundo, eles são países que desenvolvem produtos industrializados. Enquanto eles vendem produtos industrializados caros para nós vendemos matéria-prima barata. Então, essa troca seria uma troca desigual e combinada, usando aqui o pensamento do professor Teotônio dos Santos. E outro elemento que caracteriza a nossa democracia, ou seja, o nosso capitalismo, a nossa história de brasileiros, brasileiras e latino-americanas, é a superexploração do trabalho. Ou seja, nós trabalhamos muito a mais do que comparado um trabalhador desses países desenvolvidos. O livro que eu mostrei para vocês sobre desenvolvimento e revolução, na página 47, traz a seguinte afirmação: a história do subdesenvolvimento latino-americano é a história do desenvolvimento capitalismo mundial. E foi exatamente esta frase, quando eu me deparei com o pensamento do Rui Mauro Marini, que me levou a fazer uma tese de doutoramento para compreender o Uruguai e a América Latina. Por que a nossa pobreza, ou seja, o nosso subdesenvolvimento, é a história do desenvolvimento do capitalismo? Ou seja, de forma de entender por que os Estados Unidos, Japão e os países da Europa são desenvolvidos, porque as riquezas que estão aqui são levadas para lá através desse mecanismo chamado troca desigual. E não é algo colocado, é algo que é uma opção de nossas elites, é algo que nós vamos ver um pouco mais para frente. Inclusive, o governo atual ele perpetua isso, ou seja, a desindustrialização nacional e o fortalecimento dessa troca desigual. Nós nunca fomos tão agrários como hoje. Enfim, portanto, para o autor, os conceitos de troca desigual e superexploração do trabalho representam a maneira pela qual as economias latino-americanas estão submetidas ao imperialismo dos países desenvolvidos, sobretudo a Inglaterra até 1929, a Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, até hoje. Vivian Trias é um autor uruguaio
que também faz parte da teoria marxista da dependência. Ele é o representante do Uruguai. E ele, como os autores da TMD, vão afirmar que vão fazer uma morfologia do atraso, baseados num autor chamado Paul Baran, dizendo que o latifúndio, ou seja, a grande propriedade de terra, é o responsável pela nossa pobreza, ou seja, pelo nosso subdesenvolvimento, perdão. Ele vai colocar lá, ele vai dizer que ele possui seguintes características. A primeira seria chamada as economias externas, os portos, ferrovias e estradas, que estariam todos vinculadas à necessidade do latifúndio. Aqui a BR-163 é exemplo disso. O capitalismo mercantil trustificado, ou seja, com grupos que formaram um monopólio do comércio exterior e interior dos principais setores, ou seja, os estrangeiros, as empresas estrangeiras tomaram conta do nosso capitalismo, da nossa economia, desde do comércio, da produção, da distribuição e da circulação, ou seja, de todos os processos da produção, a indústria monopolista, ou seja, também atrelada ao sistema imperialista, e o sistema bancário. Então, são esses elementos que giram em torno do latifúndio. O latifúndio aparece em seu trabalho como eixo fundamental para o subdesenvolvimento do país, do Brasil e da América Latina. Assim, o autor apresenta o seguinte esquema para demonstrar as principais características deste processo histórico subordinado ao latifúndio. Monocultura. Suas exportações estão constituídas por 1, ou 2, ou 3 produtos minerais ou agropecuários. É o que se qualifica como matérias-primas. Dependência imperceptível com respeito ao mercado exterior. Relação de intercâmbio desfavorável em larga escala, de intercâmbio e troca, de venda em compra. Fatores fundamentais da economia em mãos do capital estrangeiro. Débil e deformado desenvolvimento industrial, renda per capita relativamente baixa ou muito baixa. A primeira razão encontrada por Trias para justificar que o latifúndio representa, de fato, o elemento central do atraso nacional e latino-americano, se apresenta relacionada à vinculação orgânica da produção agropecuária com o mercado internacional. E este vínculo estaria baseado na dependência total do consumo de maquinarias, insumos e tecnologias nos países desenvolvidos. Os setores de serviços para a produção e escoamento dos produtos oriundos da agropecuária, ficariam exclusivamente sob a posse de empresas estrangeiras, especialmente as inglesas, depois as norte-americanas, como é atualmente. Nos países desenvolvidos, como os países do continente europeu, Estados Unidos e Japão, as ferrovias constituíram a rede de comunicação, com o intuito de promover o avanço da economia interna e a expansão dos países, convertendo-se na principal força para o crescimento e desenvolvimento dos mercados internos, unindo os polos opostos desses países. Já nos países da América Latina, os países subdesenvolvidos, ao contrário, aqui se adotou um desenho de uma mão aberta, onde, vinculando as produções de matérias-primas dos portos ultramarinos, e onde nós poderíamos desenvolver alguma coisa e poderia concorrer de igual para igual, até mesmo uma concorrência com os países chamados desenvolvidos. Essa rede de ferrovia, transporte, não foi levada até lá, ou seja, foi impedido essa produção, aumentando o custo das mercadorias e fazendo com que a economia nacional não consiga, de fato, concorrer ou até mesmo ganhar uma concorrência com os países desenvolvidos. Eu estou correndo aqui porque meu tempo acabou praticamente. Eu tenho muita coisa para dizer. Uma segunda razão apresentada para justificar a problemática em torno do latifúndio foi a organização do capitalismo mercantil, que constituiria outra peça fundamental para explicar o subdesenvolvimento nacional uruguaio e latino-americano. Os monopólios e truches estrangeiros assumiram a comercialização da produção agropecuária no mercado interno e externo, ou seja,
monopolizar o comércio de importação, obrigando o produtor rural a tecer uma ampla rede de agentes, representantes comerciais intermediários, que serviriam de mediadores diretos e indiretos do imperialismo. O terceiro problema levantado pelo autor diz respeito ao desenvolvimento da indústria na América Latina. Ele afirma que o subdesenvolvimento não implica a ausência total de desenvolvimento, mas sim um de desenvolvimento limitado e deformado, que, por outro lado, serve também para consolidar o estatuto colonial, que já foi falado para vocês. O subdesenvolvimento dos países atrasados se daria pela exclusividade e pelo privilégio dos países desenvolvidos possuírem o monopólio da industrialização, né? Além do desenvolvimento desigual, que se manifesta por meio das exportações, citando o caso da Inglaterra, que ao apresentar-se como produtora exportadora de manufaturas destinadas ao consumo, tratava de obstruir o desenvolvimento industrial e de suas zonas de influência. Os Estados Unidos, por outro lado, exportariam principalmente maquinarias, automotores e derivados de petróleo. Além disso, os consórcios americanos aproveitariam as conjunturas favoráveis criadas nas regiões dependentes para se associarem e ainda dominarem o crescimento de suas indústrias leves, que se converteriam em consumidoras de exportações estadunidenses. Então, o capital estrangeiro ainda tiraria proveito do baixo custo da mão de obra e das facilidades de financiamento que concederia às classes dominantes para a instalação de filiais de suas grandes corporações, como são as fábricas de carros e máquinas. Outro problema apresentado por Trias ao desenvolvimento passa pela artesanada manufatura para a indústria na fase maquinizada, em regime de livre concorrência e baseado em pequenas e médias e grandes empresas. O autor aponta que nos países subdesenvolvidos esse mecanismo de industrialização se inicia, sobretudo, após a crise de 29, como eu já afirmei no início para vocês, durante a Segunda Guerra Mundial, sendo elaborado e aplicado nos países atrasados, com a presença de monopólios estrangeiros de forma tardia, né? O sistema bancário, para poder concluir aqui a minha fala, né, que eu já tomei muito tempo, e nós íamos para o debate, diz que, para completar o esquema da morfologia do atraso da América Latina, o problema do sistema bancário é consoante ao processo de criação do capital financeiro, assim como defende Lenin em 1987 sua tese, trazendo-nos o entendimento de que a união dos bancos aos capitais provenientes do latifúndio é também o resultado do entrelaçamento de seus interesses, de suas relações pessoais e familiares, em que a especulação é a atividade primordial desta classe de capital financeiro. Em vista disso, percebemos que a impossibilidade de investir na indústria latino-americana é um processo criado pelos países desenvolvidos, aliado às burguesias nacionais, ou seja, os nossos países, ancoradas num projeto antinacional, que retarda o desenvolvimento autônomo do Brasil, ou do país, dos países latino-americanos, relegando seu papel de produtor de produtos primários e de práticas de monocultura. Nosso Estado é basicamente isso, a monocultura, né? Este mecanismo se processa por meio da Lei do Desenvolvimento Desigual e da superexploração do trabalho, como nos sugere Marini, Vivian Trias e os chamados teóricos da teoria marxista da dependência. Eu sei que existem muitos elementos a serem discutidos. Eu coloquei alguns problemas básicos aqui da teoria marxista da dependência, mas eu digo para vocês que hoje esses autores africanos que passaram por seus processos de libertação nacional em seus países naquele continente, que criaram as teorias pós-coloniais, ou seja, de enfrentamento aos países imperialistas, tem como base esses elementos, o subdesenvolvimento e a superexploração do trabalho como elementos fundantes dessas teorias. Então, eu agradeço a presença de vocês e aguardo as perguntas de todas e todos. Muito obrigado.
Obrigado, professor, pela sua fala. Eu vou repassar, então, aqui alguns comentários, né? Teve uma pergunta do Guilherme Tomazelli. Tomazelli? Isso. E alguns comentários aqui que eu repasso para a gente gerar um debate aqui, uma conversa, né? O João primeiro pergunta, né? No contexto da fala do professor Samuel, ele pergunta se essa homogeneização cultural é uma das características da formação da democracia. O João Oliveira perguntou. O professor Samuel respondeu no chat, né? Mas se ele quiser fazer essa explanação para a gente, fica à vontade, professor. Esta homogeneização, ela é tudo menos democrática, ela é imperialista, colonialista, é exatamente o que Frantz Fanon fala sobre a ridicularização, a mumificação cultural, a tentativa de destruição das culturas, porque quando você homogeneiza, você reduz, você secciona, você fragmenta, você não reconhece as particularidades, as singularidades de cada cultura. Você homogeneiza quando, na verdade, deveria ser diferentemente, deveria ser o processo de heterogeneização, né? Heterogeneizar e não homogeneizar. Então, isso é também um pouco na nossa vida. Quando nós homogeneizamos pessoas ou alguém, quando colocamos ali um rótulo, né, nós estamos fazendo isto, certo? Nós estamos fazendo isto. Nós estamos suprimindo as singularidades. Então, o Império Britânico fez isso, né? O Império Ultramarino Português fez isso, a Bélgica fez isso, por exemplo, em Ruanda, separou Hutus e Tutsis, né? Os Estados Unidos fez isso no Brasil, dentro de uma guerra híbrida, que agora existem documentos, nós sabemos que Moro foi um agente do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e que se encontrou em reuniões secretas, e há uma farta documentação, um processo de desestabilização, onde a rede social foi um instrumento para dividir. E essa divisão, essa polarização tem este objetivo, né? Não reconhecer o outro, não reconhecer a diversidade de opiniões, não reconhecer. Então, a Europa fez isso, a Europa é versado nestas coisas, né? Os Estados Unidos aprendeu, né? Tanto que os Estados Unidos é um país hegemônico, imperialista. Então, respondendo a sua pergunta, João, é por aí. Samuel, é importante, desculpa, Rafael. Não, fica à vontade. Vou fazer uma pincelada aqui que ele comentou, mas não só essa homogeneização que é importante falar, o próprio Mariátegui, quando escreveu as 7 teses lá no Peru, né, quando ele vai falar da ideia de raça, essa criação trazida, trazendo para os dias de hoje, não é só essa homogeneização, mas é entender que os governos instaurados no Brasil após um golpe de 2016, ele teve como tendência exatamente essa que eu estava falando, de manter o subdesenvolvimento e a superexploração, né? A primeira coisa que foram feitas foi a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, ou seja, os direitos dos trabalhadores foram retirados. Então, a gente está vendo um monte de empresa hoje mineradora acabando com o resto do Pará, o resto do Brasil, sem pagar imposto, trabalhadores terceirizados que ganham abaixo do teto mínimo nacional, né? Isso eu não estou nem comparando com o salário do operário no primeiro mundo. A uberização. Usando aí o Ricardo Antunes, a uberização, mas vai além da uberização. Você vai para a precarização mesmo,
Ou como foi eu não estou com o livro ali na estante, ali, o Rui Braga, dizendo que foi criado, que é uma polêmica, né? Ele vai dizer que foi criada uma nova classe, que é o precariado, é o trabalhador precarizado. O Ricardo Antunes não entende como uma nova classe, ele entende como uma nova situação da classe trabalhadora, que é esse trabalhador precarizado. A minha companheira, minha esposa, ela é coordenadora de uma escola em Campo Grande, mas ela tem um contrato temporário, ela é contratada enquanto tem a aula, aí os meses de férias, que é julho, agosto, ali o começo, janeiro e fevereiro, ela não recebe nada, né? Ou seja, ela, embora tenha um conhecimento acadêmico, seja uma coordenadora de uma escola municipal, ela tem um contrato precarizado. Ela se enquadra dentro dessa nova lógica. E esse governo, goste dele ou não, eu não quero nem entrar aqui na polêmica disso, que não é o objetivo dessa mesa, né? Ele tem promovido exatamente isso, a nossa dependência estrangeira cada vez mais, né? Ou seja, o pouco que tinha de indústria nacional se foi. O dólar está R$ 6, R$ 7. O que consegue concorrer? Então, é necessário, acho que, entendermos também esse lado, né, de como está sendo aprofundada a nossa dependência e a questão de exploração do trabalho. Desculpa, Rafael. Sim, professor. Vou Fique à vontade. Comentar, mas eu vou segurar. Pode falar, professor, fique à vontade. Então, eu escrevi que essa elite nacional que recorre a um fenômeno chamado bonapartismo. Antinacional. Eu escrevi que recorre ao bonapartismo, aos militares, para promoverem golpes na América Latina, por exemplo, né? Em relação quando os governos nacionais desenvolvimentistas, não precisa nem ser socialista, basta ser nacional desenvolvimentista. E nós estamos vendo isto agora, né? Como você bem disse, neste processo do golpe, nós estamos vendo exatamente isto. É o que nós falamos que é uma autocracia, na verdade, aquele debate. Vou voltar ao debate da autocracia, Samuel. Nós tivemos outro dia. E é polêmico, mas assim, nós temos uma ditadura burguesa. Embora a gente possa ganhar a eleição, vamos dizer, como foi o caso do PT, não era um governo socialista, era um governo que dava concessões aos pobres, mas não tirava nada dos ricos. Já assustou os ricos, porque nós tivemos o mínimo possível, né? Então, ou seja, o mais que a gente ganha a eleição, o resultado sempre vai ser o seguinte: quando os trabalhadores conseguirem o mínimo de avanço, eles vão usar a violência policial, militar, tem uma ditadura, seja ela militar ou um golpe híbrido, como nós estamos sofrendo agora, que é a ascensão ao atual governo, né? E a violência à classe trabalhadora. O que o Temer fez? A primeira coisa, foi pôr o exército no morro. Ele estava vendo criança sendo baleada, pai de família, músico, que tomou 70 rajadas de metralhadora. Não tem como naturalizar uma coisa dessa. É um horror. Né? E a população negra, a primeira coisa que eles fizeram é a violência. E isso não é novo na história. Nos anos 50, o Partido Comunista acreditava nessa tese etapista da Revolução. Nós tínhamos que fazer, os comunistas, vamos dizer, deveriam fazer aliança com a burguesia progressista, desenvolver a indústria nacional, romper com o imperialismo e depois acertar as contas internamente. A gente não falava nem em revolução. E nos anos 50 o Congresso Nacional voltou como que o comunista era uma ameaça. Foi todo mundo perseguido, exilado e assassinado desse país. Imagina, por muito pouco. Por muito pouco. A Dilma, não tem nada, ela foi no passado, mas o governo dela não é um governo socialista, é um governo capitalista, que falava com os bancos, com os grandes empresários. Quando ela deu dinheiro para o sem terra, vamos dizer assim, para os assentamentos, que foi chamado de pedalada fiscal, né, ou dinheiro para os assentamentos, ela foi retirando do poder porque os elites não queriam esse dinheiro para eles. Não concordam com o desenvolvimento. Então, é importante, acho que, entender essa ideia de autocracia. A autocracia é exatamente essa ditadura burguesa. Então, eu não quero desanimar ninguém, mas eleição
A gente pode ganhar a eleição, mas quando a gente consegue um avanço, eles dão um golpe. Ou seja, é uma ditadura burguesa. A gente só escapa dela com um movimento proletário mesmo e tomado do poder. Eu queria só fazer um comentário rápido aqui que me veio à cabeça, ouvindo o Noam Chomsky, né? Ele estava comentando o seguinte, né? Existe um cinismo sádico por parte, dá para dizer assim, né? Por parte do Estado norte-americano, dos Estados Unidos, né? Eles esperam, sim, aqueles documentos que são sigilosos, depois de 5, 6 décadas, eles mesmos liberam aqueles documentos, a própria CIA libera, e ali está comprovado tudo isso que vocês estão falando, sabe? Eles enxergavam, lá em 1950, tem uma fala que eu acho que é do alto escalão do Estado, né, norte-americano, e nessa fala eles mostram claramente que eles viam os recursos naturais dos países latino-americanos como se fossem deles mesmo. Está lá expressamente, eu poderia até colocar o link aqui, mas eu preciso procurar. Mas eles falam claramente que eles enxergam os recursos, né, desses países como o Brasil como se fossem propriedade deles. E aí eles vão fazer de tudo para poder controlar o acesso, controlar de maneira, né, com essas guerras híbridas que o professor falou, e hoje, né, eles utilizam isso. Mas, enfim, né, é um cinismo meio sádico, porque eles mesmos liberam depois isso, a gente tem acesso, né, qualquer um tem acesso pela internet aí a esses documentos. E tem muita coisa nesses documentos que estão sendo liberados agora, né, pela CIA, por exemplo, nos Estados Unidos. Era só um comentário que eu queria falar, né, que eu escutei ele falando numa palestra, e queria trazer também. Pode falar. Tá sem o áudio. Deixa o Guilherme perguntar e a gente responde. Sim, vou abrir aqui. Pode falar, Guilherme. Boa tarde, todo mundo, pessoal. Primeiro, eu queria parabenizar, né, o Alexandre pela mesa, pelo tema, pela escolha. Né? Dizer que o Alexandre é um amigo antigo da luta. Quando essa instituição estava começando, nós fundamos um sindicato. Esse cara foi o cara que teve a coragem de pedir um sindicato em estágio probatório. Vim de Coxinha, Três Lagoas, me defendendo numa assembleia quando a gestão estava me perseguindo. Então, eu tenho por esse cara assim, um respeito imenso e uma admiração, porque foi o cara que não teve medo mesmo, né? Quando ninguém queria, ele botou a banca, né? Se deslocou de Coxinha, Três Lagoas. Quem conhece o Estado sabe o que é isso, para vir numa assembleia com a direção nacional do sindicato para botar os fascistinhas no lugar e deixar a gente fazer nosso trabalho. E aí, anos depois, né? É sempre bom estar com o Alexandre Revelho, eu sempre tenho essa gratidão por ti, por quando eu precisei, na luta junto, a gente conseguiu, né, enfrentar aqueles que estavam perseguindo a gente, e a gente não esquece os que lutam junto com a gente. Então, Alexandre, você sabe que essa é sempre uma gratidão que eu vou trazer comigo. Eu gostei muito do debate, eu acho que é muito difícil a gente ver, eu acho que o Alexandre proporcionou um negócio que é interessante. Eu tenho falado isso, que eu estou cansado de debates no Brasil, na universidade ou no instituto, em que se apresentam pessoas das mesmas posturas teóricas, onde não há divergências. Né? Então, o dia me chamaram assim e falou assim, vamos fazer um debate sobre cotas, Guilherme. Eu falei assim, a pessoa que vai conversar comigo é contra? Eu falei assim, porque senão não tem graça. Eu falei assim, eu estou cansado de sentar com o Gilmar, com meus amigos, e falar que nós somos a favor, explicar por que nós somos a favor das cotas. Eu quero sentar com um fascistinha que é contra, para me quebrar os argumentos dele, para criar o debate mesmo, esquentar, sabe? Pôr as divergências a serviço da intelectualidade, do pensamento. Às vezes o debate é dentro do mesmo campo. Não acho que Samuel e Alexandre, nem eu, estejamos em campos opostos. Nós estamos nos mesmos lugares, mas dentro do nosso lugar também tem debate, dentro da esquerda, né? Tem um pessoal querendo aí, né, o Samuel, homogeneizar a esquerda, que é aquela demo. Nós não somos homogêneos, nunca seremos, ainda bem. Se homogeneizar é perigosíssimo, nós temos que ter vários, PCdoB, PSTU, PSOL, todos que quiserem dizer que são desse lado e vierem, que sejam bem-vindos e que a gente debata entre a gente, até porque o que a gente está debatendo não é no mesmo sentido deles. Né? De uma hora ou outra, a gente sempre se encontra numa crítica. E eu gostaria de fazer um comentário sobre o que a fala de vocês me suscitou em comum, né? Apesar de vocês estarem obviamente, epistemologias diferentes. O Ale vem na mesma base que eu, Ciências Sociais, Marília, tem o Marx colado aqui, eu vi ele com a canequinha, assim, né? Nós somos, o Marx, assim, para um sociólogo de Marília é algo da aula, assim, é imprescindível, né? E o Samuel traz uma outra tendência, que é uma tendência que eu, apesar de gostar muito, ter muito no Marx, eu leio bastante, eu me interesso muito pela essa tendência nova, especialmente por esses autores que você apresentou. Enquanto você falava, eu até fui buscar aqui o meu A Crítica da Razão Negra, que eu sugeri para a galera, que eu acho que é um livro muito interessante, muito bom. E aí, no Crítica da Razão Negra, eu trouxe ele para mostrar, porque ele me suscitou uma questão que eu acho que tem a ver com vocês dois,
estão dizendo, e que os dois pontos colocam as duas epistemologias como importantes, mas elas apresentam, acho que talvez, caminhos diferentes. Eu queria ouvi-los, né? O Achille Mbembe coloca sobre, na crítica à razão negra, algo que é muito importante, dialoga com o que o Samuel e o Alexandre estão dizendo no sentido do capitalismo. Em determinado momento do texto, ele diz, né? O negro é a cripta viva do capital. Ou seja, o capitalismo é um sistema, nesse processo de colonização da América e na instituição dele, que em si nasce com uma prática racista, né? E eu vejo, ou seja, é natural, natural, natural não, né? É produzido socialmente, né? Mas o nascimento do capitalismo, a implementação do sistema capitalista na América Latina e essa subvertimização não pode ser descolado da raça ou do racismo, né? O capitalismo é um sistema racista, então eu não consigo ver, eu queria ouvi-lo sobre isso, nenhuma outra possibilidade. Eu acho que essa é uma falha muito séria que a gente tem, e o Alexandre é um sujeito negro, então comigo ele vai dialogar nisso no corpo, né, da gente superar o capitalismo sem superar o racismo. Eu acho que isso não está sendo dito com tanta frequência, ou seja, mesmo o movimento negro, tudo isso, Black Lives Matter, tudo bem, mas a gente não vai progredir no capitalismo. Não vai, não adianta. O capitalismo é um sistema que se construiu, Florestan, lindo, né, à custa dos nossos corpos, à custa da nossa alma, né, à custa da nossa tragédia, da nossa ancestralidade, da nossa... Então, assim, é muito difícil discutir capitalismo sem raça, né? Não dá para discutir, é isso que eu quero dizer. Então, eu gostaria que vocês me expôssem dos diferentes pontos, como vocês veem isso, porque aí eu penso a democracia, porque eu penso, as democracias são racistas, né? Então, como que a gente vai pensar, né, um processo democrático racialmente, ou seja, a nossa democracia é falha, como Samuel apontou, vazia, né, ruim, exatamente porque a gente tem um problema sério no Brasil, que é não olhar para a nossa questão originária. Isso aqui recebeu o nome de Brasil a partir de um corte racial, né? Brancos em um lugar, pretos e índios em outro. E isso se resolveu até hoje. Esse problema não está resolvido para o Brasil. E aí eu vejo muita discussão da esquerda brasileira em que não se coloca a centralidade da raça no debate do combate ao capitalismo, às opressões, porque a raça vai passar pelos trabalhadores, porque a maioria dos trabalhadores precarizados, como vocês colocaram, uberizados nesse país, são pretos, né? Vai passar pelas questões dos corpos indígenas e da violência policial, etc. E aí eu queria ouvi-lo sobre isso, assim, como a gente amarrar ou tornar mais importante a raça, né, junto com essa questão de... É impossível a gente combater o capitalismo se a gente não combater o racismo, né? É ponto essencial. Tem que destruir um para destruir o outro, senão a gente não caminha. E é isso. Eu estou publicando agora um livro pela editora UFMS, pela editora da universidade, que se chama Insurgências na Globalização. E aí o subtítulo é Mulheres, Comunidade Negra, População LGBTQIA na Política Internacional. Ou seja, onde eu penso e escrevo, estou dialogando com Jörg Lukács, porque Jörg Lukács é um marxista ortodoxo, e Jörg Lukács descreve que a questão identitária não gerará consciência de classe. Porque, analisando de forma bem simplista, a questão não é quem conduz o capitalismo, se é o cara negro, se é o cara branco. Para Lukács é necessário a consciência de classe. Né? E qualquer discussão sobre o racismo, qualquer discussão sobre questões devem ser discutidas dentro da perspectiva do materialismo dialético. Isso é Lukács. Né? Neste livro, Insurgências na Globalização, e aí Antonielli Wendy pergunta por que o capitalismo é um sistema racista? Aí eu vou tentar amarrar isso agora. Ora, que como afirmou o professor Alexandre Lopes, na fala de Lenin, que o imperialismo é o quê, professor Alexandre? É a etapa superior do capitalismo.
do capitalismo, porque é a expansão do capitalismo, mas só que o capitalismo precisa ir para a África para obter matéria-prima, mercado consumidor. Mas como a Europa faz isto? Como você entra na casa dos outros e justifica isto? Ora, você justifica falando, eu sou a civilização ocidental, você é um bárbaro, não cristianizado, logo, eu estou levando a civilização, eu estou fazendo bem, é o meu fardo. Veja, estou convertendo ao cristianismo, veja, eu estou levando a democracia, é o que os Estados Unidos falam quando arrebenta o Afeganistão, estou levando a democracia, o Iraque, estou levando a democracia, estou levando a liberdade. Né? No Irã, quero levar a liberdade para o Irã. E como você faz isto? É o que eu falei sobre o Aníbal Quijano. Você cria raças, você cria uma hierarquia social com base na raça, no racismo, na ideia de que a elite europeia, cristã e ocidental é superior aos povos não cristianizados. Então, o capitalismo é racista porque o capitalismo precisa expandir. O Francis Fanon fala isso também. Há um objetivo preciso. Então, para obter aquele objetivo, é preciso destruir aquela cultura. Destruir por dentro, destruir o orgulho, a dignidade, a identidade, aquilo que as pessoas são. Você tem que arrebentar isso por dentro. Você tem que tirar toda o orgulho. Isto, e você tem que. Aí, a partir daí, você submete. Essa pessoa se torna um morto-vivo. Teve um professor da Unesp que falou que ele foi na África e ele foi fazer um trabalho lá e ele percebeu o que é o colonialismo quando ele chegou lá na casa, que é onde ele ia morar, o pessoal ficou prostrado de joelho. O pessoal que foi fazer o serviço na casa. Ali ele disse que ele leu, mas ali ele entendeu o que é isto. A pessoa te receber de joelhos. Então, o capitalismo precisa do racismo. Né? Ele precisa destruir a outra cultura para conquistar. Sem isto, o capitalismo não avança. Então, essa conexão com o professor Guilherme, um prazer, uma satisfação, professor Guilherme. Né? Sua pergunta, a gente às vezes fica na resposta, a gente não. Então, eu procuro, respondendo bem, não querendo me estender, mas já me estendendo, porque as respostas não são fáceis também. Eu adoro, não, vou dizer assim, que não sou adepto, eu gosto, adoro Marx, adoro, conheço, li, entendo da matéria, né? E ensino, embora não seja marxista, seja mais weberiano, mas ensino e aplico.
embora não sendo marxista. Mas o meu grande debate com Marx é a dimensão cultural, uma perspectiva que vários discutiram, que Hobsbawm discutiu na sua obra toda, inclusive a história social do jazz, por exemplo, que Gramsci discutiu nos intelectuais e organização da cultura, o papel do intelectual, porque o Gramsci vai falar, olha, os capitalistas só constroem a sua hegemonia através da educação, através da cultura. Então, aí ele define intelectuais orgânicos, né, o que é. Aí ele fala, todos são intelectuais, mas há os intelectuais técnicos, que cumprem funções técnicas, e há os orgânicos. Aos orgânicos cabe a função de organizar o sistema, seja liberais, seja do sindicato comunista, são intelectuais orgânicos. Então, o meu debate com Marx é sempre este. Tanto que neste livro, só para finalizar, eu digo o seguinte, que a luta da comunidade LGBTQIA+, que a luta da população negra, que a luta das mulheres e que a luta dos povos indígenas tem e deve ser luta capitalista, porque se não for anticapitalista, perderá o seu eixo gravitacional. Bom, Samuel, o nosso tempo que mediando todas as atividades hoje. Falei demais. Vou falar até do Eric, que está gerenciando a parte do informática, que se o debate se estender, a gente tem uma atividade artística cultural, taca a pau e a gente continua aqui. Mas acho que não dá, porque é pelo YouTube também, a gente vai precisar da página, não vai rolar. Mas só para concluir, assim, são muitas questões, a Antonielli escreveu aqui no chat também, eu mostrei o Florestan Fernandes, Guilherme, e o Florestan Fernandes, quando ele escreve lá o segredo do protesto negro, não sei se você conhece esse trabalho, certamente deve conhecê-lo, ele vai falar que no Brasil o problema é de classe e de raça. Ele vai questionar o mito da democracia racial do Gilberto Freire, dizer que essa mestiçagem não permitia que os negros frequentassem a Casa Grande, né? Ou seja, então, eu já falei isso na última mesa que teve sobre racismo estrutural agora, né? Foi até minha afirmação, minha pergunta, né? Que ele vai dizer o seguinte, o trabalhador já não consegue ter os benefícios do desenvolvimento humano. A gente não usa os benefícios do desenvolvimento humano, tecnologia, nem sequer uma alimentação adequada. Os trabalhadores não têm isso, né? Mas os trabalhadores já sofrem esse estigma de serem pobres, tendo só mão de obra. Mas quando você é negro, você tem mais um elemento. Falar assim, né, igual aquele discurso bem preconceituoso. Além de pobre é preto, o povo fala. Não é isso que a gente escuta sempre de gente racista? Enfim, acho que vai sintetizar mais ou menos a sua pergunta. O capitalismo, ele é racista. Ela não se dá só com o povo negro. Esses dias eu estava assistindo o TAS, lá na TV Cultura, não gosto do TAS, mas tem uma professora da USP que fala sobre cultura árabe. Ela estava dizendo que a cultura árabe foi hegemônica até o século IX, mais ou menos. Do século IX em diante, os europeus entraram com as cruzadas lá em Jerusalém, suprimiram o povo deles, enfiaram o cristianismo, e esse colonialismo vai para depois para o continente africano dos negros, ou seja, eles adentram, não só o Oriente, mas como também a África, o continente, né? Então, esses elementos demonstram que essa ideia de raça, ou seja, essa ideia racista, e a ideia de criar uma superioridade de uma cultura sobre outra, ela se dá, esse argumento ser criado sobre a necessidade de ocupação e criar colônias, extrair riqueza, né? O capitalismo é isso. A primeira fase do capitalismo, você saqueia todo mundo. Você não tem dinheiro, não tem troca. É o mercantilismo. Você vai lá e saqueia os países. É o que acontece. O saque hoje só virou autorizado por lei, virou algo autorizado pelo Estado. O Marx fala isso. Porque nós somos saqueados diariamente. Tem que ir no mercado comprar pão, não consegue, nós não tem dinheiro.
Ou seja, nós trabalhamos para caramba, ou seja, somos saqueados diariamente. Né? Então, assim, o Antonielli respondeu qual que seria um sistema mais justo, uma forma certa. Não sei se existe uma forma certa, mas o questionamento que o professor Florestan Fernandes faz é o seguinte: enquanto não houver integração de todo mundo dentro do país, ou seja, com direitos iguais, oportunidades iguais, com chances iguais, nós nos tornaremos uma nação. Então, a exemplo dos socialistas, da Revolução Socialista, o social está acima do lucro, e não o lucro acima do social. Então, o que eu proponho aqui certamente eu sou um comunista, sou um socialista, mas essa visão do social tem que estar acima do lucro. A pandemia mostrou isso. Né? O lucro está acima da vida. As escolas estão abrindo, os comércios abertos, a vacina está aí superfaturada, o álcool que a gente precisa usar de R$2 hoje custa 20. E se produz mais álcool que se produzia 1 ano atrás, 2 anos. Quer dizer, o lucro está acima da vida e é exatamente isso que nós estamos questionando. O caráter da nossa democracia, o caráter do nosso capitalismo, ele se dá acima da dependência externa e da superexploração do trabalho. Então, esses são elementos e do racismo, né? Como foi colocado aqui nessa palestra, eu concordo plenamente, e certamente tem uma visão de esquerda que não concorda, mas eu não faço parte, não só por ser negro, mas por entender mesmo teoricamente que né, entender que o papel do negro é fundamental para a superação do estado de coisas. Enquanto não houver aceitação do negro, ou seja, não só a aceitação, mas a agregação dele no Estado, com direitos e oportunidades iguais, né, que a gente tenha boa escola, boa alimentação, bons trabalhos, cargos de direção, que a gente consiga concorrer de igual para igual, a gente não precisa mais de cota. Entende? A gente vai ter dinheiro para pagar a escola particular e a gente vai concorrer de igual para igual com qualquer pessoa. Ou seja, então é a integração nacional. Eu não sei se respondi, eu sei que a pergunta é complexa, tem elementos que devem ser debatidos, como fundamentais, mas o tempo se esgotou e eu vou ter que mediar outra atividade daqui a 20 minutos. Eu queria apresentar os meus livros que estão na internet, Reveses da Democracia Brasileira e Ecos do Autoritarismo, a Ditadura Revisitada. Tem outros livros aí. Esses dois também sobre a minha organização, Defesa de Fronteiras, a Integração Sul-Americana, o caso Brasil e Peru, 2 livros organizados por mim. Bom, eu vou ver se eu deixo o link deles, que tem tudo em PDF. Eu queria falar uma coisa para o Guilherme. Guilherme, como militante de esquerda e militante sério, era minha obrigação em defender você e os camaradas em Três Lagoas. Saiba que aquela vez eu tomei falta, não vou nem entrar nas questões, tive que entrar com um processo, saiu ano passado. Eu ganhei, o juiz, obviamente, me deu ganho de causa. Mas eu também sofri as consequências por ter ido te defender. Tá? Mas estamos juntos e, se precisar, é só chamar. É nóis. Bom, pessoal, tem mais uma pergunta do Antonielli, mas eu acho que não temos tempo mais, né, Lopes, para responder. Então, a gente não pode ser encaminhado por e-mail, tá? Aí, qual é a pergunta? A pergunta é: como seria no sistema comunista? Então, é uma pergunta ampla, né, que talvez a gente teria que ficar aqui mais um bom tempo conversando sobre isso. Então, a gente vai finalizar agora. Antonielli pode enviar por e-mail essa pergunta. Pode me procurar pessoalmente. Eu sou professor de Sociologia no Campus Coxim. Você tem e-mail aí, alexandre.lopes@fms.edu.br. Tem uma pergunta do Enzo também, o Magai, que eu acho que vocês responderam. Não tenho certeza, professor. Mas também a gente envia junto com a do Antonielli, aí você faz um combo lá e responde as duas, tá bom? Tá, e só para falar, Rafael, você falou daquela questão da Amazônia, dos mapas, o Paulo Cunha, quinta-feira à noite, vai dar uma palestra da Unesp de Marília, e ele tomou um processo por dizer que os Estados Unidos não tinham no mapa do Brasil a Amazônia. Ele publicou no Estadão isso, o Estadão publicou uma matéria contra ele. Está quinta-feira aqui à noite, Marília, em Coxim. Vamos assistir, então. Sobre o Enzo, só respondendo para o Enzo. Enzo, quem você é
e qual lugar você ocupa nesta sociedade, né? Você é explorador ou explorado? Né? Se você é explorado, se você não detém os meios de produção, você é explorado. Então, penso que você deva se posicionar, né? A vida é escolha, é posicionamento. Obrigado, então. Bom, então, em nome da comissão organizadora, né, presidida pelo próprio professor Alexandre, que está aqui com a gente, Alexandre Lopes, a gente agradece novamente o professor Samuel de Jesus, aqui convidado. Muito obrigado novamente, professor, pela sua fala. Gerou uma conversa bem interessante, acho que foi produtivo. E professor Alexandre, né, pela fala dele também. Agradecemos também a direção-geral do campus, né, a direção de ensino também, nas pessoas da professora Ângela e do professor Gleison, e o Eric, né, que é o nosso técnico de TI aqui, que está sempre possibilitando a gente fazer essas transmissões, organizando e acompanhando e fazendo a coisa acontecer. Então, estamos aqui fazendo esse agradecimento. Um abraço para todos, muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau, valeu. Tudo de bom.